Olá, sejam bem-vindos ao Podcrea, o podcast do CREA Paraná. Essa edição está sendo gravada durante o show rural que acontece entre os dias 10 e 14 de fevereiro, aqui em Cascavel. E estamos com um assunto bem interessante hoje, né? Qualidade do ar. Sim, sim. Para isso, nosso convidado é o engenheiro mecânico Carlos Alberto Bueno Rego. Seja bem-vindo. Obrigado, estou à disposição. E o engenheiro eletricista Brasil Versosa, seja bem-vindo também. Obrigado. Bom, vamos lá. Só para contextualizar um pouquinho, antes da gente entrar no assunto, né? Dia 2 de dezembro, o CREA Paraná participou de um evento na LEP que foi... Bom, dia 2 de dezembro foi uma audiência pública sobre a qualidade do ar, onde ali tiveram participantes da Embrapa, vários representantes dentro da área das legislações do ar-condicionado, que assinaram um pacto global, né, que eles falam, um pacto em relação a essa necessidade da qualidade do ar. Então, mas o que nós temos focado hoje é realmente com a lei que já foi promulgada, né, pela LEP, que é a Lei 22.060, que é sobre a conscientização da qualidade do ar em ambientes públicos, né, em ambientes públicos e privados que tenha de várias pessoas, né, dentro de um ambiente só. Ambientes fechados. Ambientes fechados. Então vamos começar do início, né, como a gente fala. Qualidade do ar. O que define qualidade do ar? A qualidade do ar, elas são assim existem alguns parâmetros. Quando se fala em eficiência energética, nós falamos em renovação de ar e estamos falando em biossegurança. Então, que isso se cria hoje um projeto que é o PMOC, né, que se fala que é o Plano de Manutenção Orientação e Operação, né, que isso aí, através de um engenheiro que tenha atribuições para esse tipo de atividade, ele vai definir todo o processo de manutenção e definir todos esses sistemas para que realmente a qualidade do ar venha a ser atingida para que possa fazer bem para a saúde pública. Brasil, você atua como engenheiro eletricista e também como a gente estava conversando aqui, antes é o usuário do ar, né? Todos nós, né, nós precisamos do ar, a gente respira o ar e normalmente a gente se preocupa muito com a pureza da água que a gente toma, água mineral, água filtrada, mas nós passamos o dia inteiro respirando e a gente não sabe nem o que está respirando, que as partículas que tem em suspensão no ar, o nível de saturação de CO2 em ambientes fechados, né? Então, a preocupação realmente é muito grande, né? Porque o pessoal fala assim, aquilo que a gente não vê, a gente não sente, né? Mas nem tudo que a gente não vê, né, pode não fazer mal para a gente, né? E essa preocupação que eu vejo com os projetistas, né, o pessoal de engenharia mecânica, a gente percebe que tem muitas formas de se melhorar a qualidade do ar, observando algumas prescrições, né? Inclusive certificações, né, Carlos? Sim, sim. A pandemia fez a gente perceber que a gente está sempre em uma caixa. Até eu ia comentar sobre esse assunto. A pandemia foi o que faz com que o governo se preocupe com relação a essa disseminação de doenças onde está sendo em ambientes com a qualidade do ar propícia. Então, essa lei da conscientização que o governo foi elaborada é realmente para as pessoas o usuário e somente o empresário que tenha uma empresa, ou seja, existe não só o problema da contaminação, né, das doenças, como também, e essa doença ela faz com que tenha a falta do funcionário, né, da pessoa dentro dessa. Isso custa muito dinheiro. E para o governo, principalmente, toda essa utilização da saúde pública é muito caro. Então, se a gente trabalhar corretamente, porque a norma de qualidade do ar ela já é antiga, não é uma norma atual. A única coisa é que ela não é realmente fiscalizada e exigida, né? Então, por isso que está se trabalhando primeiro com a conscientização para mostrar para que as pessoas e os interessados realmente entendam o que é a qualidade de ar. Como o Brasil falou,
a água se preocupa, né? E de repente o ar, que é o que a gente respira o tempo inteiro, a gente acaba deixando para trás. E essa lei é a Lei 22.060, que ela fala sobre a conscientização. Isso. Do Cobra Repórter, a lei. A lei, quem tramitou toda essa lei foi o deputado estadual Cobra Repórter, e foi feliz nessa ideia, né, dessa lei. E assim nós vamos agora trabalhar. E o CREA está juntamente com o governo para tentar levar até a população, através dos seus técnicos, engenheiros, associações, ajudar nessa conscientização. Aproveitando a capilaridade. A capilaridade do trabalho. Agora, perguntas mais práticas. Vamos lá. Eu tenho um ar-condicionado em casa. Que cuidados que eu tenho que ter para garantir a qualidade do ar em casa e na minha empresa também? O importante sempre num ar-condicionado, para que você comece com a ideia de eficiência energética, você primeiro precisa ser muito bem dimensionado o ar-condicionado. Não adianta você colocar um ar-condicionado que não atenda a essa área e o volume de pessoas que estão aqui dentro desse ambiente, que você não vai conseguir eficiência energética. Então você tem que estar ele muito bem dimensionado. O ar-condicionado, qual é a função dele? Principalmente, todas as partículas que estão em suspensão dentro do ambiente, ele vai fazendo o sistema de exaustão e filtragem, vai retendo todas essas partículas. Porque um vírus ou qualquer tipo de mofo, se for, ele não fica no ar sozinho, ele tem que estar junto com uma poeira. Então, por isso, quando você mexe uma poeira, às vezes a pessoa tem alergia, então essa poeira que está em suspensão vai sendo retida no sistema de filtragem do ar-condicionado. Então, dependendo do ambiente, da sujeira que consta nesse ambiente, esse filtro vai saturando. Então, você tem que ir analisando mês a mês, fazendo uma limpeza, sempre tirar uma telinha que tem na frente. Você vai lavando, vai limpando, para que você tire tudo esse pó que ali pode estar contaminado. Esse é o primeiro cuidado. Esse é o primeiro cuidado. Por quê? Você, não interrompendo essa exaustão, você faz com que o ar passe mais livre pela serpentina do ar-condicionado e ele agregue toda essa temperatura de forma que você consiga uma eficiência energética. Deixando na temperatura confortável, né? Confortável. Eu queria só complementar aqui uma coisa. Essa lei de conscientização é muito importante. Eu faço projetos para uns clientes grandes que têm obras certificadas, que têm essa preocupação da qualidade do ar, da renovação do ar, não só climatização, mas a renovação do ar, que é importante também. Tanto é que a certificação LEED cuida da parte de eficiência energética e certificação WELL, que é uma certificação internacional, que ela se preocupa com a qualidade do ar, do conforto que a pessoa vai ter. Isso daí, no meu ponto de vista, não deveria ser só para quem tem essa preocupação. Isso deveria ser usado por todo mundo, né? Não é só para algumas obras que são certificadas que tem essa preocupação. Você imagina uma escola que tem um sistema de ar-condicionado e que não se preocupa com a renovação do ar. Uma sala com 30 crianças, 30 alunos, 40, fechada, ela pode estar com uma temperatura confortável, mas se você não tem uma renovação e uma filtragem, um cuidado com esse ar, você vai estar expondo esses 40 aí ao problema, às vezes, que 1, 2 tem, né? Uma doença respiratória, um vírus. Não só pelo lado da doença, ainda que ali se você começa a disseminar dentro de uma sala de aula, mas o problema maior é a concentração de CO2, que é todo o nosso processo de respiração. Nós respiramos o oxigênio e transformamos isso, devolvemos em CO2. O CO2, só para exemplificar, às vezes você tem no seu veículo o ar-condicionado, você fecha todo o carro, as pessoas dormem, tem sono. Por quê? Porque o CO2 ele vai devagarinho, vai te entrando no processo de sonolência e vai te diminuindo a qualidade. Então você imagina numa sala de aula onde você tem crianças precisando estudar, as crianças têm sono, não conseguem manter o foco, porque você tem um ar contaminado, um ar, né,
Com pouco oxigênio. Um pouco oxigênio. Eu mesmo, depois que participei do evento, estava acompanhando o evento lá na LEP, eles citaram esse exemplo do carro. Desde então, quando eu estou no carro, eu sempre ligo o ar-condicionado para renovar. Porque eu percebi que eu sou uma das pessoas que sente sono quando está dirigindo e o ar fica ali repetindo. Então, fica a dica para quem assiste a gente para tomar esse cuidado, né? Brasil, você citou que você faz projetos para grandes empresas. Essa preocupação com ar-condicionado, ela é algo comum ou você precisa alertar o pessoal? Tipo, você não está prevendo a renovação do ar aqui no seu projeto. Existe isso? A preocupação, ela existe, mas para alguns construtores. Não são todos que se preocupam com isso, com a qualidade do ar. E vai muito do empreendimento e da construtora que está fazendo aquele empreendimento. O produto que ela quer entregar para o seu consumidor. Vamos dizer, quando você não tem um cliente esclarecido do que é uma qualidade do ar, ele aceita qualquer coisa, né? Então ele só analisa o custo do metro quadrado de uma consultora, de outra consultora. Mas talvez falte um pouquinho o pessoal comunicar isso, né? Com certeza. Conscientizar que você, para ter um ambiente com uma qualidade melhor do ar, você não necessariamente precisa gastar mais, porque se você se preocupa com o dimensionamento da máquina, utiliza equipamentos com eficiência energética, você consegue condicionar um ambiente com o menor consumo possível. Só que isso vai acabar gerando um pouquinho mais de custo para se fazer um empreendimento. E isso daí eleva o custo do metro quadrado. Então, por isso, tudo que mexe em custo e a competitividade entre os players aí de construção, eles sempre se preocupam, né? Mas agora, normalmente, a construtora que já tem uma clientela esclarecida, que sabe que está comprando uma coisa melhor, que ele está cuidando não só do bem-estar dos espaços, mas da saúde e da pessoa que está dentro daquele apartamento, ou dentro daquela sala comercial, dentro de um shopping, isso faz toda a diferença. Né? Sim. Com relação a essa situação que você está colocando com relação ao dimensionamento e a exaustão, a renovação do ar, isso não quer dizer que vai ter o custo realmente aumenta, porque você vai ter que insuflar um ar, tanto pode ser mecanicamente, como às vezes um quarto, por exemplo. Só citando, você dorme, passa uma noite inteira, o vendedor de ar-condicionado, ele quer que você lacre o máximo possível o seu ambiente para que você tenha uma eficiência energética. Só que você não tem qualidade do ar naquele ambiente. Então, o que você faz? Você pode não só colocar um exaustor dimensionado para poder jogar a quantidade que é necessária para a renovação de ar, como você abrir um pouco uma porta, uma janela, uma frestinha que você deixar na janela, já é o suficiente para ter uma ventilação cruzada de forma que você possa ter uma renovação do ar. É bem o oposto do que a gente intuitivamente pensa, né? Porque ar-condicionado, a primeira coisa é fechar a janela. A norma da Anvisa, ela recomenda uma troca de ar de 27 metros cúbicos por hora por pessoa dentro do ambiente. Para que você tenha uma qualidade, você que está respirando desse ambiente, você precisa trocar esse ar, pelo menos, só para você ter uma ideia, que não afeta tanto como as pessoas falam, que um ar-condicionado de 12 mil BTUs, ele circula por hora 600 metros cúbicos de ar naquele sistema de... Então, quando você coloca 27 metros cúbicos de ar novo, você não está colocando um ar que vai influenciar na climatização. Então, e a renovação do ar, quando se fala, não é só... Quando fala em qualidade do ar, você vê que dentro de um apartamento você tem o aquecedor, que tem que ser feito um sistema de exaustão, que ela tem que jogar, realmente ser tudo direcionado para fora, mas não adianta você ter uma exaustão se você não tiver a entrada de ar, porque ele consome, às vezes por isso que se tem nos projetos, se define portas com veneziana, alguma ventilação externa, uma entrada externa do ar, para que realmente faça essa renovação do ar. Entendi. E a gente está falando bastante de casa, apartamento, mas
como que funciona essa realidade em prédios públicos? Hospitais? Sim, em prédios públicos é a mesma situação. Dependendo do sistema que se vai colocar do ar-condicionado, que, por exemplo, se for um sistema de split, que ele só faz sistema de a recirculação interna, você precisa criar um projeto de exaustão. Você vai filtrar um ar externo, uma exaustão com ar filtrado, e você vai insuflar nesse ambiente e fazer a retirada desse ar do sistema de exaustão. Então, dentro de um hospital, é a mesma situação. Você tem dentro de um quarto, às vezes dentro de uma sala de espera, tudo, você tem que ter essa renovação, porque ali tem agentes contaminantes, ali as pessoas que estão ali já estão doentes normalmente. Então você como uma pessoa que tiver essa conscientização de que você não pode estar num lugar que não esteja correto, você tem que se preocupar. E a legislação, ela prevê principalmente para prédios públicos, né? Principalmente em prédios onde você tenha um volume de pessoas, né? Agora, eu estou falando assim, que nem quando tem um sistema, que nem você vai num supermercado, ou você vai num prédio onde você tem as selfies, aquelas centrais de ar-condicionado, ela já tem no projeto uma renovação normal do sistema. Ela já insufla ar junto com o sistema todo dotado. Agora, o sistema mais preocupante realmente clínicas, que se colocam todo o sistema de split. Você pega uma sala do consultório odontológico, pega numa clínica médica, ele tem um split. Se ele não fizer um trabalho perfeito de limpeza, tudo que está naquele ambiente, o ar-condicionado ele começa a acumular no sistema, como eu falei inicialmente, e se você não fizer uma limpeza, ele começa a devolver aquilo para dentro do ambiente. Ele está saturado. E quem fiscaliza isso? A fiscalização é a vigilância sanitária. Uhum. A vigilância sanitária, onde vai em todos os sistemas de saúde, tanto faz particulares ou como ela que avalia se existe o sistema de exaustão. O CREA, ele entra num processo na fiscalização de quem está executando esse trabalho, onde é o PMOC. Então, o PMOC ele é exigido pela vigilância sanitária, tendo o PMOC. Quem que pode fazer o PMOC? O PMOC é um projeto, e esse projeto, normalmente é feito por engenheiros, que têm atribuição nessa área da parte de qualidade do ar. A execução desse trabalho, ele pode ser feito por empresas, né, de engenharia, como técnicos habilitados para isso também, que é todo o trabalho onde pode ser feito. Mas isso envolve sistema de análise química. Quando um projeto do PMOC, o cara faz análise do ar, faz uma placa de PET para ver a geração de colônias de fungo, ver se tem contaminantes. Viu, Guilherme? Você viu que isso aí é a engenharia influenciando numa questão de saúde. Uhum. Sim. A saúde ela está sendo preservada com os cuidados da engenharia. E isso daí, realmente, eu entendi a tua preocupação na tua pergunta. Quem fiscaliza isso? Os prédios públicos têm, todos têm. Eu posso dizer que não acontece isso em todos os projetos. Deveria acontecer, mas nem todo edifício público, privado, tem uma qualidade do ar de acordo com o que a gente mereceria, né, como pessoa. Mas durante o evento lá na LEP foi falado sobre um plano de conscientização, mas também sobre novos projetos. Sim, você poderia falar sobre esses projetos que estão... Está correndo um projeto de lei que vai definir os parâmetros que serão cobrados no Paraná. É uma lei estadual, né, que vai começar a se fazer a cobrança pela vigilância sanitária de todas as análises. Como que funciona? Por isso que o PMOC, dentro do PMOC você tem que fazer concentração de CO2, colônias análise de colônias de fungos, bactérias que tenha dentro do ambiente. Você tem que analisar a renovação de ar, você tem que analisar... Existem alguns projetos que eles às vezes indicam quando se tem uma concentração muito forte, que hoje se trabalha com o que falam em biossegurança, que são equipamentos que produzem o peróxido de hidrogênio, que o peróxido de hidrogênio ele fica próximo de algum processo onde exige a movimentação do ar do ambiente,
esse peróxido de hidrogênio ele elimina não consegue ter nada vivo nesses. Então ele faz uma limpeza com biossegurança. Então, hospitais usam muito isso, alguns locais que têm muita concentração ou próximo de alguns mercados próximos de câmaras frias, esses lugares todos onde você não possa ter contaminação, se usa esse processo de biossegurança. Entendo. Bom, acho que a gente falou bastante qualidade do ar aqui, deu para esclarecer bem o assunto. Gostaria de deixar algum recado, a gente está chegando no final do nosso programa, gostaria de deixar algum recado, alguma dica, na verdade. Eu pedi uma dica, porque a dica do carro já foi boa para mim, agora fiquei sabendo também o melhor tipo de ar-condicionado para você ter em casa. Então, se você puder deixar mais alguma dica para quem se preocupa ou quer se preocupar com a qualidade do ar. O importante é isso aí. O ar-condicionado ele tem alguns tipos que possa, até eu comentei do sistema antigo tradicional que fazia a renovação de ar. Mas hoje o split ele veio realmente para revolucionar, só que ele tem esse agravante. Ele não tem a renovação de ar que você tem que criar, forçar essa renovação do ar. O que eu vejo assim como dica é realmente os profissionais que trabalham com essa área realmente indicar quando você vai colocar numa clínica, quando vai se colocar em ambientes que têm essa necessidade, eles também se conscientizar que eles são promotores dessa qualidade do ar. Então, por isso que existe essa conscientização. Hoje você vê profissionais da área da saúde, em consultórios, que às vezes nos chamam para falar assim, coloca um exaustor aí só para me enganar a vigilância sanitária. É um absurdo. Ele tem que ser o primeiro, esse profissional, tem que ser a primeira pessoa que tem que pensar que o cliente dele tem que ser bem tratado, não pode correr risco de ali dentro daquele consultório ele está podendo ser contaminado numa cirurgia, num tratamento, ou seja lá o que for. Então, eu só peço, a dica é essa daí, é realmente se preocuparem que qualidade do ar influencia bastante na saúde quando existe um processo de contaminação. Brasil? Olha, como eu estou aqui na área de elétrica, junto com o engenheiro mecânico, eu deixo aqui a dica pensando no sistema como um todo. O ar-condicionado, o equipamento de ar-condicionado que tem uma eficiência energética boa, vai depender de um monte de coisas. Por exemplo, quanto de calor que essa construção deixa entrar dentro do prédio que eu tenho que extrair. Então, quanto melhor for a proteção contra o sol que entra, a temperatura externa que afeta a edificação melhora. Pode ser com brisa, pode ser com vidro, com fator solar, pode ser com barreiras, né, que impeçam que a radiação térmica entre. Isso ajuda demais a eu poder dimensionar um ar-condicionado que tenha menos tolerado de refrigeração para gerar, né? A qualidade do ar vai ser com a renovação. Aí isso tem que existir, mas os exaustores são de baixa potência, então é um sistema que não impacta muito no sistema de ar-condicionado, se o dimensionamento do ar for feito de uma forma interessante. E saber que tudo é parte do sistema. Se eu uso computadores que tenham menos emissão de calor, lâmpadas LED com menos emissão de calor, tudo isso eu contribuo para a diminuição desse sistema de ar-condicionado. E eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a qualidade do ar. É uma preocupação. É uma preocupação. Então, eu acho que hoje nós temos bons profissionais que trabalham, que dimensionam, que cuidam do dimensionamento do ar-condicionado, mas essa área aí de renovação e a preocupação da qualidade do ar é uma coisa que tem que ser batida mesmo. Então é uma excelente iniciativa que tiveram aqui no estado do Paraná e parabéns para todos aí. Sim. Parabéns. Parabenizar aí o Ratinho, o nosso governador, que realmente colocou essa preocupação em pauta. Legal. E o CREA hoje que realmente comprou essa briga também. Sempre parceiro, né? O CREA Paraná parceiro. sempre parceiro das iniciativas que favorecem a sociedade. Com certeza a nova sede do CREA vai ter uma excelente qualidade do ar.
Ah, eu aposto que vai mesmo, tenho certeza. Pessoal, lembrando então, ar-condicionado não é só para gelar, também é questão de saúde. Esse programa está disponível no Spotify, está disponível no YouTube e os cortes vocês podem assistir nas redes sociais. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado e a gente fica por aqui.